Boa noite, irmãos. Hoje vamos continuar a nossa leitura. Na verdade, dá início, né, a nossa leitura do livro O Filho de Deus, capítulo 2. Lembrando que o primeiro capítulo a gente já leu, aí agora a gente vai estar iniciando esse capítulo 2. O Filho de Deus, irmão John Gifford Bellet, capítulo 2. Os irmãos estão conseguindo ouvir bem aí? Amém. Certo, que bom. Os irmãos que tiverem comunhão, quiserem comentar algo, corrigir, por favor, fique à vontade, viu? Vou estar dando início aqui à leitura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Na história da carne e do sangue, dada a nós na Escritura, aprendemos que pelo pecado veio a morte. Para todos, como encabeçados ou representados em Adão, isso foi assim. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 17. Referindo-se, no entanto, à semente prometida da mulher, a semente prometida da mulher, que não foi representada dessa forma, foi dito à serpente: e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. A morte dessa semente deveria, portanto, ser tão singular quanto seu nascimento. Cadê? Tão singular quanto seu nascimento. Ele deveria, no nascimento, ser a semente da mulher, na morte. Ele deveria ter seu calcanhar ferido. Na plenitude do tempo, esse prometido foi nascido de mulher. O Filho de Deus, o Santificador, tomou parte da carne e do sangue. Ele se tornou o Santo. Lucas 1, versículo 35. A morte, pergunto, tinha algo, tinha algum direito? Nenhum mesmo. Qualquer que fosse o direito que o conserto eterno tivesse em seu calcanhar, a morte não tinha nenhum direito em sua carne e sangue. Nesse bendito, se assim posso expressá-lo, havia uma capacidade de cumprir o propósito divino de que seu calcanhar fosse ferido, mas não houve exposição à morte de forma alguma. Sob o concerto, sob esse propósito divino, de acordo com seu próprio prazer divino, ele se entregou, dizendo: Eis aqui, venho. Hebreus 10, versículo 7.
Para os grandes fins da glória de Deus e da paz do pecador, ele tomou a forma de servo. Filipenses 2, versículo 7. E, consequentemente, no devido tempo, ele foi feito semelhante aos homens. Filipenses 2, versículo 8. E sendo encontrado nessa forma, ele continuou em um caminho de humilhação própria até a morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Nesse versículo, o irmão tem uma nota aqui, a nota do texto. O irmão diz assim: se ele não tivesse sido igual a Deus, ele não poderia ter feito isso, porque toda criatura, cada um menos do que Deus, já é um servo de seu Criador. Vou reler novamente. Se ele não tivesse sido igual a Deus, ele não poderia ter feito isso, porque toda criatura, cada um menos do que Deus, já é um servo de seu Criador. Um judeu pode ser um servo voluntário de outro judeu, um servo com a orelha furada. Êxodo 21, versículo 6. Mas alguma criatura poderia ser um servo voluntário de Deus, na medida em que todas as criaturas já são servas vinculadas a ele em razão do relacionamento do Criador e da criatura. Dá uma pausada aqui. Se algum irmão tiver algo a falar, fique à vontade. Até que os irmãos estão compreendendo, as irmãs? Alguma dúvida? Vamos dar continuidade. Em tal caminho, nós o vemos no decorrer da vida
ele oculta sua glória, a forma de Deus, sob essa forma de servo. Ele não buscava honra dos homens, ele honrou o Pai que o enviou, e não a si mesmo. Ele não se daria a conhecer a si mesmo. Ele não se mostraria a si mesmo ao mundo. Assim lemos sobre ele. E tudo isso pertencia à forma que ele havia tomado, que é a forma de servo, e obtém sua perfeita ilustração nas histórias ou narrativas dos evangelhos. Sob a forma de um tributário, ele escondeu a forma de senhor da plenitude da terra e do mar. Pediram-lhe tributo, pelo menos perguntaram a Pedro se seu mestre não o pagava. O Senhor declara sua liberdade, mas para não ofender, ele paga o tributo por Pedro e por si mesmo. Mas quem o tempo todo era esse? Ninguém menos do que aquele de quem havia sido escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmos 24, versículo 1. Pois ele ordena a um peixe do mar que lhe traga aquela exata moeda que ele então entregou para para os cobradores, aí em Mateus, capítulo 17. Que exemplo do precioso mistério de que aquele que era em forma de Deus e que não teve por usurpação ser igual a Deus, usando assim os tesouros do mar e comandando as Escrituras da mão de Deus como sendo todas suas, tomou sobre si a forma de servo. Que glória atravessa a nuvem daquela ocorrência passageira e trivial. Era tudo entre o Senhor e Pedro, mas era uma manifestação da forma de Deus, por baixo da forma de servo, ou de um sujeito às autoridades. Está em Romanos 13, versículo 1. A plenitude da terra lhe era subordinada no momento em que ele consentiu em pagar tributo a outros. Assim, em outra ocasião, o convidado despercebido na festa de casamento prolongou a festa, não apenas como se ele tivesse sido o noivo, mas como o próprio Criador de tudo o que a forneceu. Lá, novamente, ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2, versículo 11. Assim,
Novamente lemos sobre ele, que não contenderia, nem clamaria, nem levantaria sua voz nas praças. Ele não esmagaria a cana quebrada, mas se absteria. E tudo isso porque ele havia assumido a forma de servo. E, consequentemente, naquela mesma ocasião, a passagem é citada: Eis aqui o meu servo que escolhi. Mateus 12, 18. Tudo isso era muito significativo do seu comportamento. Mostre-nos um sinal do céu. Foi outra tentação para ele se exaltar. Mateus 16. Os fariseus, então, o tentaram, como o diabo o tentou quando quis que ele se lançasse do pináculo do templo, e como seus familiares estavam fazendo quando lhe disseram: Manifesta-te ao mundo. João 7, versículo 4. Mas o que disse o servo perfeito? Nenhum sinal deveria ser dado, exceto o de Jonas, um sinal de humilhação, um sinal de que o mundo e o príncipe do mundo aparentemente obteriam vantagem sobre ele por um momento, em vez de um sinal que intimidasse e silenciasse o mundo. George, seu microfone parou aí. Eu que desliguei aqui, irmão. Ah, obrigado. Tinha dado uma pausada para os irmãos estarem meditando, né? Irmão Elton, se você quiser ler, a gente pode dividir a leitura, viu? Eu posso ler até 9 horas, alguma coisa assim. Aí você continua, se você quiser. Pronto. Fica tranquilo, já pode seguir aí. Mas se precisar ir cansar, eu posso ajudar também. Certo. Então vou continuar aqui direto. Excelentes, de fato, são esses traços do servo perfeito de Deus. Davi e Paulo, em pé, por assim dizer, à sua direita e à sua esquerda, com Moisés e Elias no Monte Santo, refletem esse servo, assim escondendo a si mesmo.
como um folheto bem conhecido tem nos contado. Davi matou o leão e o urso, e Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Mas nenhum deles falou dessas coisas. E esses atos eram reflexos encantadores do servo perfeito. Mas o que, mas o que estavam próximos a ele, e todos eles que podemos encontrar na Escritura, ou os que estão entre os santos, estão mais distantes do grande original do que temos medidas para medir. Ele esconde a forma de Deus sob essa forma de servo. Jesus era a força de Davi quando matou o leão e o urso, e ele era o Senhor daquele céu para o qual Paulo foi arrebatado. Mas ele estava sob a forma de alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 20. Irmão Elton, Oi, Jorge. você pode continuar a leitura, irmão, para mim? Porque tá uma zoada aqui pela rua Bom, aqui, pronto, viu? beleza. Eu vou ler aqui. Eu vou começar do início do parênteses aqui, pode ser? Sim, à vontade. Peraí só um minuto. Excelentes de fato são esses traços do servo perfeito de Deus. Davi e Paulo em pé, por assim dizer, à sua direita e à sua esquerda, como Moisés e Elias no Monte Santo, refletem esse servo assim, escondendo a si mesmo, como um folheto bem conhecido tem nos contado. Davi matou o leão e o urso, e Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, mas nenhum deles falou dessas coisas. E esses atos eram reflexos encantadores do servo perfeito. Mas o que estavam próximos a ele, e todos eles, que podemos encontrar na Escritura, ou os que estão entre os santos, estão mais distantes do grande original do que temos medidas para medir. Ele esconde a forma de Deus sob essa forma de servo. Jesus era a força de Davi quando matou o leão e o urso, e ele era o Senhor daquele céu para o qual
Paulo foi arrebatado, mas ele estava sob a forma de alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 20. Assim, no topo do Monte Santo, aos olhos de seus eleitos, por um momento, ele era o Senhor da glória. Ao pé do monte, ele era somente Jesus, ordenando-lhes que não contassem a visão a ninguém até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Mateus 17. Observe-o novamente no barco, no lago, durante a tempestade. Ele estava lá como um homem cansado cujo sono era doce. Tal era sua forma manifestada. Mas abaixo havia a forma de Deus. Ele se levantou e, como o Senhor que encerra o vento em seus punhos e amarra as águas numa roupa, ele repreendeu o mar para que se acalmasse. Provérbios 34, Marcos 4, 39. É nas glórias plenas e variadas de Jeová, do Jeová de Israel que Jesus passa às vezes diante de nós. Em dias anteriores, o Deus de Israel havia ordenado às criaturas do grande abismo, e um grande peixe estava preparado para engolir Jonas e dar-lhe um lugar de sepultamento para o tempo determinado. E assim, em sua época, Jesus confirmou a si mesmo como o Senhor da plenitude deste vasto e espaçoso mar, convocando uma hoste de pequenos animais para a rede de Pedro. Aí tem Salmo 104, 25 e Lucas 5, 4, 6. Como o Jorge lembrou aí, irmão, se algum irmão estiver em comunhão quiser fazer algum comentário aí, pode me interromper. Tanto os animais pequenos como os grandes, que encontram ali seu passatempo, assim em dias anteriores e posteriores, possuíam a palavra de Jeová, Jesus. Assim, o Deus de Israel, como o Senhor da plenitude da terra e do mar, usaria o mudo jumento para repreender a loucura do profeta. Porém, mais do que isso, quando a arca teve que ser trazida da terra dos filisteus para casa, o Deus de Israel controlou a natureza, forçando as vacas que estavam presas ao carro em que a arca foi colocada a tomar a estrada certa e imediata para Bet-Semes, nas fronteiras de Israel. Embora essa jornada tenha sido feita por eles sob a forte resistência de todos os instintos da natureza. 1 Samuel 6. Posteriormente, o Senhor Jesus agiu na afirmação muito marcante dessa mesma glória e poder do Deus de Israel. Pois em seus dias, ele, a verdadeira arca, tinha que ser levado de volta para casa. No progresso de sua história, chegou o momento em que ele precisava, como a arca nos dias de Samuel, ser levado do lugar onde estava. Ele tinha que visitar Jerusalém em sua glória. Era necessário que, como o rei de Sião, ele entrasse na cidade real. E ele toma o jumento e o jumentinho, o filho de uma jumenta, para fazerem esse serviço para ele. E ele faz isso consciente em toda a dignidade e respeito, toda a dignidade, só um minuto, em toda a dignidade e direitos do Senhor da plenitude da terra. Os donos do jumentinho tiveram que ouvir essa afirmação, abre aspas, o Senhor precisa dele. E ao contrário da natureza, oposto a tudo o que o coração do homem teria defendido e suplicado, abre aspas, imediatamente eles lhes enviaram. Marcos 11 e Lucas 19. Assim, novamente Jesus estava brilhando na característica glória do Deus de Israel. O véu pode ter sido muito espesso, e assim era.
não era outro senão aquele Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Mateus 13:55, Marcos 6:3. A nuvem que cobria era realmente espessa. A glória que estava sob ela era infinita. Era a plena glória de Jeová, e nenhum raio de todo o resplendor divino se recusaria a afirmar e expressá-la. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Filipenses 2:6-7. A fé entende essa glória velada, e o afeto aguarda como uma parede de fogo. Abre aspas. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Provérbio 30. Não intentaremos dizê-lo, mas, como Moisés, enquanto Jesus passa, aprenderemos a inclinar nossa cabeça à terra e adorar. Êxodo 34. Que exemplos são esses em que a Escritura nos ensina a rastrear a forma de um servo escondendo a forma de Deus? Mas também atrevo-me a dizer que desse mesmo caráter e significado são aqueles casos em que ele parece estar se protegendo do perigo ou assegurando sua vida. E deve ser sempre uma tarefa prazerosa para a alma descobrir assim sua beleza e sua glória, que permanecem ocultas aos olhos do homem. Mas muitos de nós, que por nada iriam manchar essa glória, podem ainda ser incapazes em apreendê-la, confundindo muitas vezes o caminho dela ou a forma que ela assume. O Filho de Deus veio ao mundo à própria contradição daquele que ainda está para vir, e após o qual, como lemos, o mundo inteiro irá se maravilhar. Como ele mesmo diz, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5:43. E de acordo com isso, se sua vida está ameaçada, ele não se torna, aos olhos do mundo, algo com que se maravilhar, mas exatamente ao contrário. Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele seria nada e ninguém. Ele totalmente se recusa a ser uma maravilha aos olhos dos homens. A grande e gloriosa contradição daquele cuja chaga mortal será curada, para que o mundo inteiro possa se maravilhar e adorar, cuja imagem deve viver e à qual será dada uma boca para falar, para que todos, pequenos e grandes, possam levar seu nome em suas testas. Apocalipse 13. O Filho de Deus era a própria contradição disso tudo. Ele veio em nome de seu Pai e não em seu próprio nome. Ele tinha vida em si mesmo. Ele era igual àquele de quem está escrito, abre aspas, aquele que tem, ele só, a imortalidade. Mas ele ocultou aquele resplendor da glória divina sob a forma de alguém que parecia preservar sua vida pelos métodos mais comuns e menosprezados. Seríamos abençoados apenas por falar disso se tivéssemos simplesmente um coração adorador. O outro, que está para vir em breve, em seu próprio nome, pode receber uma ferida mortal por uma espada e ainda assim viver, para que o mundo possa se maravilhar. Mas o Filho de Deus fugirá para o Egito. Será que estamos tão carentes de apreensão espiritual que não podemos perceber isso? Será que a visão da glória, assim oculta, deve ser de fato imposta sobre nós? Se precisarmos disso, o Senhor até mesmo tem paciência de
paciência e nola dá. Pois sob esse véu havia uma glória que, se assim ela quisesse, poderia, como as chamas da fornalha dos caldeus, ter destruído seus inimigos de uma só vez. Pois por fim, quando tivesse chegado a hora e os poderes das trevas teriam a hora deles, os servos desses poderes, na presença dessa glória, recuaram e caíram por terra, ensinando-nos que Jesus era inteiramente um cativo voluntário. Peraí, deixa eu voltar aqui. Era inteiramente um cativo voluntário. Então, como depois ele foi uma vítima voluntária. Em conexão com isso, olhe para ele na ocasião a qual já me referi em Mateus 12. O Senhor, pergunto, temeu naquele momento a ira dos fariseus e sentiu-se como alguém que deveria prover a segurança de sua vida? Esse não pôde ser o meu pensamento. Ele estava cumprindo uma etapa adequada e consistente em seu belo e precioso caminho como servo, prosseguindo não para obter para si um nome de honra no mundo, mas um tal nome por meio da humilhação e morte, para que os gentios pudessem confiar nele e os pecadores fossem salvos por meio da fé nele. Olhe para ele por mais um momento, quando a espada de Herodes ameaçou pela segunda vez. Lucas 13. Como o Senhor se levantou diante dela, ou acima dela. Na consciência disto, que por mais astuto que seja o rei, acrescente sutileza à força. Ele mesmo deveria e andaria em sua jornada designada e faria sua obra designada, e então seria aperfeiçoado, e sua perfeição, como ele fala então, viria, como sabemos, não por qualquer predomínio de Herodes ou dos judeus sobre ele, mas por sua entrega de si mesmo para ser feito príncipe, ou líder, na tradução de Darby. Líder de nossa salvação aperfeiçoada, ou completada, por meio dos sofrimentos. E na mesma ocasião, ele reconhece isto, que embora como profeta ele tenha que morrer em Jerusalém, era para que Jerusalém pudesse encher a medida de seus pecados, pois ele, o tempo todo, era o Deus de Jerusalém, que ao longo dos tempos de amor paciente havia suportado e pleiteado com ela, e que logo em juízo a deixaria deserta. Lucas 13, 31, 35. Novamente digo, que glórias estão escondidas aqui sob a forma humilde daquele que foi ameaçado com a ira de um rei e que teve que enfrentar a zombaria e a inimizade de seu povo. Mas posso me referir a um ou dois casos ainda mais marcantes do que esses. Olhe para um nos primeiros dias de seu ministério, em sua própria cidade. Lá, o mesmo grande princípio é exibido, pois o Monte de Nazaré não era, a meu ver, um lugar de perigo para a vida de Jesus, mas exatamente o que o pináculo do templo havia sido. Lucas 4, 9, 29. O diabo não teve qualquer pensamento na morte do Senhor à base do pináculo, absolutamente nenhum. Ele o tentou, como havia tentado a mulher no jardim, a se magnificar, a querer, se puder falar assim, como o diabo dissera a Eva, ser como Deus. Ele procurou corromper as fontes em Cristo, como as havia corrompido em Adão, e obter a soberba da vida, como uma das fontes mestras.
mas Jesus manteve a forma de servo. Ele não se jogaria do pináculo, mas se lembrou obedientemente: não tentarás o Senhor teu Deus. Assim também, no Monte de Nazaré, cuja altura não era mais alta do que a do pináculo do templo. Jesus não corria mais perigo naquele lugar do que no outro. Ele teria saído ileso tanto no sopé do monte quanto na base do pináculo. Mas como então a Escritura, que diz que ele não veio para honrar a si mesmo seria cumprida? Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ele retirou-se despercebido e desconhecido, cumprindo a sua forma de servo e manifestando a sua graça nos pensamentos dos seus santos. Não ousamos falar de coisas como sendo feitas para salvar sua vida. O pensamento é contrário à glória de sua pessoa, Deus manifestado em carne. Jesus foi repetidas vezes, nos dias de sua carne, revigorado em espírito, quando a fé revelava sua glória sob o véu. Quando o Filho de Davi, ou o Filho de Deus, ou o Senhor de Israel, ou o Criador do mundo, foi reconhecido pela fé sob a forma de Jesus de Nazaré, Jesus se regozijou em espírito. E assim podemos dizer neste momento, quando a forma de um servo for novamente apresentada aos nossos pensamentos, ele se regozijará nos santos na revelação da glória sob a nuvem. A fuga, como podemos chamá-la, para o Egito, nos primeiros dias, os dias do menino de Belém, é um evento muito singular e belo. Podemos lembrar que, no tempo de Moisés, Israel naquela terra era como uma sarça no meio do fogo, mas por causa da empatia e da presença do Deus de seus pais, a sarça não se consumia. Jeová estava acima de Faraó. E quando Faraó queria destruir o povo, Jeová os preservou e fez com que se multiplicassem no coração da própria terra de Faraó. E assim foi feito, não por força nem por violência, pois Israel não era ali melhor do que a sarça, um arbusto que uma faísca poderia ter consumido. Mas o Filho de Deus estava na sarça. Esse era o segredo. Ele estava com Israel no Egito, como depois estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o cheiro de fogo, embora a sarça estivesse queimando e a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual, não passou sobre eles. Uma grande visão, de modo que Moisés se virou para olhar para ela. E ainda podemos, no espírito de Moisés, nos virar e visitar o mesmo local. Podemos ler Êxodo 1,15 e depois olhar novamente para aquela estranha visão, porque a sarça estava em chamas e ela não foi, porque a sarça estava em chamas e ela não foi consumida, como a pobre sarça Israel foi como a pobre sarça Israel foi mantida ilesa no meio da fornalha egípcia por causa da presença do Filho de Deus. Que o fogo seja aquecido repetidas vezes, ele nunca prevalece. E como por fim Israel deixa o Egito, do mesmo modo como os jovens deixaram em triunfo a fornalha que Nabucodonosor havia aquecido, sem nada queimado além das cordas que os prendiam. Faraó e o exército egípcio pereceram no Mar Vermelho, mas Israel saiu sob a bandeira do Senhor. Eu vou dar só um tempinho aqui, pode ter algum irmão que fazer algum pensamento. Seria bom ler aquela referência lá, não? De Êxodo 1:15. Vamos lá, pode pôr aí que eu leio.
A leitura estiver rápida, irmãos, se quiser que ler mais pausado, você pode sinalizar aí, viu, que eu leio mais devagar. Êxodo 1:15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Esse, né, Danilo? Isso foi o que ele mencionou lá. Ok. Obrigado, irmão. Agora, deixa eu ver. Mas será que Israel no Egito, com a empatia do Filho de Deus, estava mais seguro do que Jesus, Deus manifestado em carne? Será que a sarça israelita era a prova da força do fogo egípcio? E não seria a humilde carne de Jesus, embora sob a plena inimizade do homem, o ódio do rei, a inveja dos escribas e a fúria da multidão, inatacável quando o próprio Deus é manifestado nesta carne? Todo o mistério da sarça ardente que não se consumia reside nisso. Israel não poderia sofrer além da determinação divina, por causa da empatia do Filho de Deus. Jesus não poderia ser tocado além daquilo que era do seu agrado, por causa da encarnação do Filho de Deus. Do Egito chamei meu filho. Era verdade para Jesus, assim como para Israel. Tanto Jesus quanto Israel, em seus dias, eram sarças ardentes e inconsumíveis, coisas fracas na aparência e no julgamento dos homens, mas inatacáveis. Ambos podem conhecer suas tristezas neste mundo egípcio, mas a vida não é tocada. Israel pelas empatias que desfrutava, Jesus por causa da pessoa que ele era. Foi então para salvar sua vida que o menino foi levado para o Egito? Israel, da antiguidade, deixou o Egito para que a vida do povo fosse salva? Sadraque e os seus companheiros deixaram a fornalha dos caldeus para salvar a vida deles? A vida de Israel estava tão segura no Egito quanto fora dele. Os jovens judeus foram tão pouco feridos pelo fogo na fornalha quanto fora dela. Israel deixou o Egito para testemunhar a glória de Jeová, seu Salvador, assim como os filhos de Israel, o fogo caldeu. Da mesma forma, e para o mesmo fim, o menino foi tirado da Judéia, por causa da ira do rei Herodes. O Filho de Deus tomou a forma de um servo. Ele não veio em seu próprio nome, mas no nome de seu Pai. Ele havia esvaziado de a si mesmo, tomando a forma de servo. E no cumprimento dessa forma, ele começou o seu caminho enquanto ainda era apenas um menino. E ele foi, entre outras humilhações, obediente até mesmo a uma fuga para o Egito, como se quisesse salvar sua vida da ira do rei, para a glória daquele que o enviara. Devemos, de fato, vigiar contra tomar esses exemplos de sua perfeita forma de servo e usá-los para a depreciação de sua pessoa. Ele era inatacável, até que sua hora chegasse e ele estivesse pronto para se render. Os capitães e seus 50 falhariam repetidas vezes antes que pudesse atingi-lo. Mas em vez disso, ele repetidamente humilhou-se a si mesmo, entrando no Egito em uma ocasião e também indo de aldeia em aldeia, o desprezado e rejeitado filho do homem.
Devemos tratar esse mistério da sujeição, a sujeição voluntária do Filho de Deus, com uma mente descuidada? Devemos levantar o véu irreverentemente? E, no entanto, se esses exemplos aos quais me referi e outros semelhantes a eles forem citados para provar a condição mortal da carne e do sangue que o Senhor tomou, nós tiramos o véu com uma mão irreverente e inábil. Sim, e com mais do que isso, nós cometemos uma dupla ofensa contra ele. Depreciaremos sua pessoa por meio de atos que manifestam sua graça e amor ilimitados por nós e sua devotada sujeição a Deus. E, no entanto, agora se diz que a natureza, ou a violência, ou o acidente teriam prevalecido sobre a carne e o sangue do Senhor Jesus, para causar-lhe a morte, como acontece conosco. Mas será que esse pensamento, pergunto, não conecta o Senhor Jesus Cristo ao pecado? Pode-se dizer que não seja essa a intenção, e isso pode até ser verdade, mas não é realmente o que acontece? Não liga o Senhor ao pecado, visto que a história é inspirada da carne e do sangue, e devemos ser sábios, de acordo unicamente com o que está escrito. A morte está ligada à carne e ao sangue somente por meio do pecado? Se a carne e o sangue em sua pessoa fossem passíveis de morrer, ou por sua própria natureza e condição fossem capazes de morrer, exceto por sua graciosa entrega de si mesmo, não está, portanto, ligado ao pecado? E se assim for, é Cristo que está diante da alma? Essa insinuação o trata como alguém exposto à morte. E um conhecimento dele, dessa maneira, o coloca sujeito a morrer, de uma maneira que ele nunca poderia ter assumido no cumprimento de sua forma de servo. E além do que ele assumiu nesse caráter, ele não estava sujeito a nada. Há de fato algo nessa insinuação que nos faz temer que as portas do inferno estejam novamente tentando a rocha da igreja, a pessoa do Filho de Deus. E se isso for sustentado com base no argumento de que o objetivo disso é somente ilustrar a verdadeira humanidade do Senhor, a própria sustentação se torna motivo de maior suspeita. Pois eu pergunto, é simplesmente humanidade que eu percebo na pessoa de Cristo? Não seria isso algo imensuravelmente diferente, sendo Deus manifestado em carne? Como Salvador, ele não faria isso por mim, um pecador, se ele não fosse o companheiro de Jeová. Como Salvador, ele não faria isso por mim, um pecador, se ele não fosse o companheiro de Jeová. Cada criatura deve ter tudo o que ela pode oferecer. Ninguém, a não ser aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, pode assumir a forma de servo, pois ele já é um servo, como eu disse antes. E outro disse que nenhuma criatura pode fazer mais do que o dever exige. O pensamento seria rebelião. Ninguém poderia ser qualificado para ser fiador do homem, a não ser aquele que poderia, sem presunção, reivindicar igualdade com Deus e, consequentemente, ser independente. A verdadeira humanidade era capaz de pecar. A verdadeira humanidade era capaz de pecar, não o Senhor. Adão no jardim era assim, pois ele pecou. Podemos dizer de forma mais simples e segura que ele era capaz de pecar do que
do que dizer que ele era capaz de morrer. A história nos mostra que ele era capaz de pecar, no caso de Adão, né? Mas nos impede de determinar que ele era capaz de morrer, na medida em que nos diz que a morte veio pelo pecado. Por natureza, havia uma capacidade de pecar, mas não nos é dito o mesmo sobre uma capacidade de morrer. Se então logo viesse outro e apenas para ilustrar, como ele pôde dizer, sobre a verdadeira humanidade de Cristo, sugerindo a capacidade ou possibilidade dele pecar, pergunto: o que a alma diria a esse outro? Podemos deixar a resposta para aqueles que conhecem a Cristo, mas, ao mesmo tempo, podemos ter certeza disso, que o diabo está em todas essas tentativas contra a rocha da igreja, que é a pessoa do Filho de Deus. Mateus 16, 18. Pois sua obra, seu testemunho, suas tristezas, sua própria morte não seriam absolutamente nada para nós se ele não fosse Deus. Sua pessoa sustenta o seu sacrifício, e dessa forma, a sua pessoa é a nossa rocha. Foi uma confissão à sua pessoa por alguém que naquele momento ignorava sua obra ou sacrifício que levou o Filho de Deus a falar da rocha sobre a qual a igreja deveria ser edificada, e também a reconhecer aquela verdade ou mistério contra a qual as portas do inferno, a força da sutileza de Satanás, deveriam tentar o máximo repetidas vezes. E pessoas têm sido assim engajadas desde o princípio e ainda estão. A plena glória de Deus manifestada em carne foi obscurecida há muito tempo por arianos e socinianos, com uma falsidade mais profunda ou mais capciosa. Ultimamente, a natureza moral do homem em Cristo Jesus, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, foi atacada no irvingismo e foi manchada, e tanto até onde esse pensamento maligno poderia alcançar. Ainda mais ultimamente, o relacionamento com Deus em que Jesus estava e as experiências da alma em que Jesus foi exercitado tem sido o tráfico profano do intelecto humano. E agora sua carne e sangue, o templo de seu corpo, tem sido profanado. Mas pode-se traçar um propósito semelhante em todos a depreciação do Filho de Deus. E de onde vem isso? De onde vem a energia exatamente oposta e contraditória? De que o Pai se ocupa ou tem zelo, senão da glória do Filho, resistindo a tudo o que o deprecia, seja grosseiro ou sutil? Leiam, amados, o testemunho do Senhor aos judeus em João 5. Lá esse segredo é revelado, que embora o Filho tenha se humilhado e não possa, como ele dizer, de mim mesmo fazer alguma coisa, o Pai fará com que ele não seja desonrado ou depreciado de forma alguma, zelando pelos direitos, os plenos direitos divinos do Filho. Por esse decreto mais cuidadoso e cheio de zelo, quem não honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai, o que o enviou. João 5, 23. Paciência no ensino, paciência com simplesmente ignorantes é certamente o caminho divino, o caminho do Espírito em graça. O próprio Senhor o exerceu dessa maneira. Estou há tanto tempo, abre aspas, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Mas não permitir qualquer depreciação de Cristo também é o caminho divino. Os escritos de João provam isso para nós. A porção mais terrível dos oráculos de Deus, além de serem muito singular e preciosos, porque diz a respeito à glória pessoal do Filho, e me parece que eles mostram pouca
ou nenhuma misericórdia para com aqueles que mancham essa glória, ou contemplam a ela e ao seu redor descuidadamente. E deixe-me acrescentar outros fatos na história do bendito Senhor, pois a fome, a sede e o cansaço não devem ser usados como a menor garantia para esse pensamento sobre a mortalidade de sua carne e sangue. O Filho de Deus, em carne, não foi exposto a nada. Nada fora do jardim do Éden era sua porção. Ele estava com fome e cansado no poço de Samaria. Ele dormiu no navio depois de um dia de serviço cansativo. Mas o que quer que fosse que ele tenha conhecido, no lugar de espinhos, abrolhos, tristezas e suor do rosto, ele sabia tudo e aceitou tudo, apenas para cumprir aquela forma de servo, que em graça indescritível ele assumiu. Irmãos, são 9h30. Irmãos, quer finalizar? Quer que para por aqui? O que os irmãos acham? Tranquilo, irmão. Eu vi que o segundo capítulo, né, é cumprido, não é igual ao primeiro. A gente pode estar deixando para a próxima semana, até porque vai até o parte 6, então, mesmo que a gente termine, podemos estar iniciando outro no mesmo dia. Tranquilo aí também para todos os irmãos, Danilo, Isaac, Renato, Jorge. Teve uma nota, parece, irmão, lá em cima, lá parece que era bom só ler ela, não? Parece uma nota de autor. Lá em cima ela, para finalizar. Depois eu levo, Jefferson. Quando me lembro, quando me lembro de quem ele era, a semente da mulher, o Filho de Deus, Deus manifestado em carne, quando me lembro também de que a morte, qualquer que pudesse ter sido sua forma, não tinha direito sobre ele, não posso ter outro pensamento. Considerado na carne e no sangue que ele tomou sobre si, a morte não tinha direito, porque não havia pecado nele. Considerado em sua plena pessoa, a morte não poderia tocá-lo, a menos que ele voluntariamente a encontrasse sob o concerto eterno, para que a alma recuse totalmente o pensamento de que ele salvou sua vida no sentido comum dessas palavras. Ok, irmãos? Graças ao Senhor, mais uma leitura. Vou estar aqui tirando a gravação. Irmão Isaac, você pode agradecer?
Podemos. Só vou tirar a gravação.